Com essa profissionalização do futebol, existe risco de um clube grande de hoje sumir no futuro? Existe risco de clubes perderem a sua importância. Não sei se não diria sumir, porque são marcas que hoje estão em dificuldades, mas que são marcas muito fortes. Então, você não pode perder um clube centenário, com títulos, com grandes heróis na sua história, com grandes craques, simplesmente porque ele deixou de pagar suas contas. Talvez em algum momento ele mude de mãos, e aí nesse processo o clube empresa vai ser importante para trazer de volta grandes marcas que foram perdendo relevância. Então, eu não acredito que elas sumam. Talvez elas percam um pouco a capacidade de competição, mas elas não vão deixar de existir daqui 10, 15, 20 anos. Você falou do clube empresa, mudou minha pauta. Essa questão envolvendo o Botafogo, eu sei que o estudo não é seu, mas seria um caminho a ser cumprido com os irmãos Moreira Salles? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a ideia de você aportar algum recurso e junto com esse recurso, como foi feito no Palmeiras, aportar inteligência, aportar gestão, aportar uma forma corporativa de gerir um clube, elas são um caminho para muitos dos clubes que são historicamente grandes no Brasil e que hoje passam por dificuldade. Então, esse modelo que o Botafogo segue é um modelo, talvez, não é nenhuma opção, é uma necessidade para ele continuar existindo. Os clubes gastam mais do que arrecadam. A culpa é dessa mentalidade de que a tradição faz com que eles sejam grandes e os obriguem a investir? Tem isso, porque todo clube, esses 12 grandes clubes do Brasil acham, ou pelo menos o torcedor acha que ele tem a obrigação de competir e ser campeão todo ano. Só que tem uma diferença grande em termos de receita, que vai fazer a diferença também na contratação, na formação de elenco e tudo mais. Então, essa necessidade de dar retorno para o torcedor, de dar impacto para a mídia, de que olha, eu sou um clube grande e ainda consigo disputar títulos, faz com que os dirigentes percam um pouco a mão e acabem extrapolando ali as suas capacidades de investimento. Então, eles não sabem contratar, seria isso? Eu diria que eles contratam, são duas coisas, né? Acho que muitas vezes eles contratam muito e outras eles contratam mal, né? Então, assim, e ao mesmo tempo também eles deveriam olhar e focar muito mais. Alguns clubes da categoria de base, com boas formações, você consegue montar times competitivos gastando menos. Então, assim, falta uma capacidade de entender o seu tamanho e a sua possibilidade de competição. Eu volto a dizer que um clube com 200 milhões de faturamento não pode gastar mais do que 100, 120 com folha, com contratações. Jamais ele vai ser capaz de competir em pé de igualdade com um clube que fatura 500, que pode gastar 350. Então, a boa gestão ela significa saber o seu tamanho, saber gastar nas contratações, e ser eficiente quando você faz a gestão do seu elenco. Ter um ex-jogador nessa direção ajuda? Nem sempre, né? Eu acho que tem que ter pessoas capacitadas e que entendam de futebol. Ela pode ser um ex-jogador, pode ser um ex-treinador, pode ser simplesmente um estudioso que entende do assunto. Contratar e formar elenco, gerir elenco, é muitas vezes mais difícil do que parece. Então, só ter ali aquela coisa do cheiro do campo, eu já passei por aqui, nem sempre ele é eficiente. Há atletas, e na Europa é muito comum, que depois de encerrarem a sua carreira, vão estudar, vão se formar como gestores, os diretores técnicos. O Leonardo é um caso clássico, de um brasileiro que faz muito bem isso. Então, tem o estudo, tem a preparação, porque aí você consegue agregar a sua experiência em campo com a experiência de gestão efetivamente. Você, no seu estudo, coloca Palmeiras e Flamengo à frente e logo depois você cita paulistas, mineiros e gaúchos. Por que nenhum carioca? Acho que os 3 outros grandes clubes do Rio passam por um processo de dificuldade muito grande nesse momento e eles vão levar algum tempo para se recuperar. Por mais que e cada caso é um caso. O Botafogo é um clube que hoje operacionalmente até tem lá seu certo equilíbrio, mas tem tanta dívida que ela acaba consumindo esse equilíbrio. O Fluminense é um clube que consegue revelar e vender atletas, mas ainda carrega uma folha de pagamento muito pesada. O Vasco foi perdendo muita relevância ao longo do tempo e deixou de ser aquele clube que rivalizava com o Palmeiras e São Paulo em número de torcedores e vem perdendo força porque tem muitas dívidas e não consegue agregar receitas para o seu tamanho. Então, os 3 ainda vão passar por um processo longo e doloroso de recuperação, mas são marcas muito fortes que ao longo do tempo podem voltar a ser grandes competidores de títulos. Dos menos tradicionais, quem você destaca?
apesar de muito tradicional, mas ainda um clube mais regional, o Bahia é um bom exemplo de gestão. Fez um trabalho muito forte de reestruturação, de profissionalização, então hoje tem controles e consegue conversar muito bem com o seu torcedor, e isso é importante porque traz muito retorno. O Goiás tem uma gestão muito equilibrada. Eu diria que o Avaí também é um clube que sabe exatamente para onde caminhar, e eu tenho tido uma muito boa impressão dos dois clubes cearenses, né? Ceará e Fortaleza têm feito um trabalho de aproximação com o seu torcedor muito grande e podem se tornar clubes sustentáveis na Série A à medida que eles fortalecerem esses trabalhos.